Capítulo 1 da assistência, seção 1, disposição comum. Artigo 19. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Enunciado 388, Fórum Permanente de Processo Civil. O assistente simples poderá requerer a intervenção do amicus curiae. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Havendo impugnação no prazo de 15 dias, não havendo impugnação no prazo de 15 dias, é o mesmo prazo da contestação, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeitação liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Então, não suspende o processo. Parágrafo, expressão 2, assistência simples, artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitará os mesmos ônus processual que o assistido. Saiu no DPE Goiás 21 FCC. Gabriela é sublocatária de uma edícula de um imóvel alugado para Paula. Todavia, a sublocadora está sofrendo uma ação de despejo por falta de pagamento das obrigações acessórias. Diante dessa situação, Gabriela procurou a Defensoria do Estado de Goiás para a defesa de seus interesses, pois deseja permanecer no imóvel. Nesse caso, Gabriela poderá intervir como assistente simples, como auxiliar da requerida, exercendo os mesmos poderes e sujeitando aos mesmos ônus da parte assistida. Atenção, acerca do tema, Fred Didier Júnior explica: na assistência simples, o terceiro ingressa no feito, afirmando-se titular da relação jurídica conexa, aquela que está sendo discutida. O interesse jurídico de terceiro reflete-se na circunstância de manter este como assistido, relação jurídica que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa. Como diz Renascé e Alberto, o assistente simples visa a vitória do assistido, tendo em vista o reflexo que a decisão passa a ter na relação jurídica existente entre eles. Fundamental perceber que no processo não se discute relação jurídica da qual faça parte esse terceiro, bem como não tem qualquer vínculo jurídico com o adversário assistido. O terceiro intervém para ser parte auxiliar, sujeito parcial, mas que, em razão de objeto litigioso do processo, não lhe dizer respeito diretamente, fica submetido à vontade do assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso ou assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Enunciado 389, Fórum Permanente de Processo Civil. As hipóteses previstas no artigo 122 são meramente exemplificativas. Transitada em julgada a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que 1. Pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. 2. Desconhecia a existência das alegações ou de prova das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Alguém lembra o que é a justiça da decisão? Discutir a justiça da decisão. Me lembro não, pode dizer aí. A justiça da decisão, pelo que eu lembro, ela não é aquela parte dispositiva final, mas são os fundamentos que deu a decisão. Ele não fica preso no dispositivo, mas a justiça da decisão, pelo que eu me lembro. 3. Assistência litisconsorcial, artigo 124. Considera-se litisconsórcio a parte principal, o assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, se o assistente
A litisconsorte pode participar do assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Daí tem uma atenção, diferença entre assistência simples e assistência litisconsorcial. Assistência simples, relação jurídica do terceiro assistente apenas com o assistido. Litisconsorcial, relação jurídica do terceiro assistente com ambas as partes na ação. A assistência simples, o assistente ingressa em juízo para auxiliar uma das partes por possuir interesse no deslinde da demanda. Assistente litisconsorcial, o assistente recebe tratamento de parte. O assistente simples tem interesses indiretos, reflexos com a demanda posta. A decisão desfavorável ao assistido pode repercutir nos interesses dos assistentes, mesmo que esses interesses não estejam em discussão imediata, como no caso de uma possível ação de regresso em segundo momento. Assistência litisconsorcial ocorre quando o interesse do assistente é imediato, o interesse jurídico é dele, ou ele possui legitimidade extraordinária para persegui-lo. A doutrina aponta que, em regra, trata-se de intervenção que incrementa o polo ativo da ação. O assistente simples atua como legitimado extraordinário, substituto, não faz parte da relação, isso é, não tem vínculo com o adversário do assistido, é subordinado ao assistido, assistência frágil. O litisconsorcial forma-se um litisconsórcio unitário, facultativo e ulterior. O assistente não está subordinado ao assistido, poderia ter ingressado como parte, mas não o fez. Pode até ir contra o interesse deles, atua com a mesma intensidade processual, não é substituto processual. Os atos benéficos aproveitam o assistido, mas os prejudiciais não. Capítulo 2 da denunciação da lide, artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Atenção, Tribunal de Justiça Pernambuco 22, PGA, AM, TJ Paraná, TJ São Paulo, FCC, FGV, VUNESP. A denunciação da lide apenas pode ser promovida por qualquer das partes, no termo do caput do artigo 125 do CPC. Logo, a denunciação não pode ser promovida de ofício pelo juiz. 2. A denunciação da lide é uma modalidade provocada de intervenção de terceiro, mas afeta legalmente somente a fase de conhecimento. Atenção 3. A denunciação da lide é uma forma de intervenção de terceiro cujo principal objetivo é garantir direito de regresso no mesmo processo, fundando-se na ideia de economia processual. Serve a denunciação da lide para que uma das partes traga ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindo do resultado desse processo. Na denunciação da lide, envolve direito de evicção e ação regressiva, sendo que o autor e o réu podem utilizar tal hipótese de intervenção de terceiro. Parágrafo 1º. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos de que a evicção lhe resultem. Então, cabe denunciação de alide quando tem os direitos da evicção. 2. Aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo. Enunciado 121, FPPC. O cumprimento de sentença diretamente contra o denunciado é admissível em qualquer hipótese de enunciação da lide fundada no inciso 2 do artigo 125. STJ, TRF4, TJ São Paulo, VUNESP, não se admite a denunciação da lide com fundamento no artigo 125.2 do CPC, se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-se com exclusividade a terceiro. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, ela não preclui. Se você não usar, você usa a ação autônoma. Parágrafo 2º. Admite uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor, imediato na cadeia dominical, ou quem seja responsável por indenizá-la,
não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito regressivo será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Então, o artigo 131 diz: a citação daquele que deva figurar em consórcio passivo será requerido pelo réu na contestação, e deve ser promovido no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Então, STJ, FGV, o STJ tem entendimento que não cabe a intervenção de terceiro em processo executivo. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá, tendo na ação principal em litisconsorte, denunciante e denunciado. Inciso 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa, ou aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação regressiva. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento de sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Caiu no TJ Paraná 2023 FGV. No que concerne a denunciação da lide, é correto afirmar, à luz da sistemática consagrada do CPC 2015, que, caso seja acolhido o pedido da ação original, é lícito ao autor requerer o cumprimento da sentença também em desfavor do litis denunciado, nos limites da condenação por esse sofrido. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Enunciado 122, Fórum Permanente de Processo Civil. Vencido o denunciante na ação principal e não tendo havido resistência à denunciação da lide, não cabe a condenação do denunciado nas verbas de sucumbência. Ele fala que não cabe porque não teve resistência, não teve a pretensão resistida, né? Ele aceitou. Parágrafo único. Se o denunciante for vencido, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Eu falei vencido, mas é vencedor. Se o denunciante for vencedor, o denunciante venceu. A ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3, o chamamento ao processo, artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Observação, o rol é taxativo. 1. Do afiançado na ação em que o fiador for réu. 2. Os demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles. Aqui, a palavra-chave é solidariedade. 3. Os demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Atenção, STF. O fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamento, fornecimento de Poder Judiciário pelo medicamento não registrado na Anvisa. 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária impede, como regra geral, o fornecimento de medicação por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro na Anvisa, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, quando preenchido 3 requisitos cumulativos. A. A existência de pedido
de registro de medicamento no Brasil. B, a existência de registro de medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E C, inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4, as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Repercussão geral, informativo 941. Teve mudança recente disso, né? Sim, é o tema 1234, que regulou totalmente isso aí. É bom dar uma lida no 1234, mas basicamente ele coloca que nos casos sem registro, salvo engano, você vai ter um critério, você vai ter tudo contra a União, e nos outros casos tem um critério de valor, né? Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar no litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovido no prazo de 30 dias sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Artigo 132, parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Então, a citação que deve figurar em consórcio passivo será requerido pelo réu na contestação e promove em 30 dias o chamamento ao processo, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Se ele tiver em lugar incerto e não sabido ou em outra comarca, vai ser 2 meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu, que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores, a sua cota na proporção que lhe tocar. Capítulo 4 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Agora, enunciado número 123, Fórum Permanente de Processo Civil. É desnecessária a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo nos casos em que deve intervir obrigatoriamente, previsto no artigo 178, Fórum Permanente número 247. Aplica-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo falimentar. Enunciado 110 do CJF. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo da execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários. Enunciado 111 CJF. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicado ao processo falimentar. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nesse capítulo à hipótese de consideração inversa da personalidade jurídica. Alguém aqui sabe o que seria desconsideração inversa? Essa desconsideração é quando... porque o normal é a desconsideração direta, né? É aquela que a pessoa utiliza, o sócio, por exemplo, utiliza a pessoa jurídica para lesar credores, né? Com abuso da personalidade jurídica, né? Faz o desvio patrimonial de forma indevida, faz pagamentos reiterados, né? Sem contraprestação. Então, nesse caso, a inversa é quando uma situação, por exemplo, em que a parte ela está num divórcio e ele começa a transmitir os bens dele para a sociedade e coloca os bens particulares dele na sociedade para evitar que no divórcio ele tenha que dividir esses bens. Aí, nesse caso, faz a desconsideração jurídica inversa, para atingir o patrimônio da sociedade, porque um dos sócios
que não tem nada a ver nesse caso com a sociedade, né? Ele era só fazia parte, mas ele pegou esse patrimônio e colocou dentro da sociedade para tentar proteger esse patrimônio da divisão. Acho que era isso, né? Se eu não me engano, é isso. É isso mesmo. A desconsideração da personalidade jurídica, ela depende muito de onde ela está posta. Se for no Código Civil do artigo 50, ela exige 2 requisitos, que é praticamente você utilizar ela de forma ilegal. Se for no CDC, você utiliza a teoria menor, que é simplesmente trazer prejuízo à parte. Ela foi criada na Inglaterra, no caso Salomon, que era uma indústria de sapato, onde ele utilizou a personalidade jurídica para cometer fraudes, atrás de fraudes, e na época acabou sendo inocentado, não tinha lei para isso. E foi sendo criado e colocado uma forma de você não utilizar a pessoa jurídica para cometer crimes, né? Então a gente tem as formas de desconsideração, ela começou no Código de Processo Civil, no Código Civil, daí com o novo Código de Processo Civil surgiu essa desconsideração inversa, que é o que o Carlos Maurício falou. Você como pessoa utiliza a empresa, a pessoa jurídica, para guardar os bens e você não perder, você não ser executado, não ter prejuízos. Agora tem uma outra, eu não estou lembrando o nome agora, mas eu acho que é a desconsideração inversa progressiva, algo assim, que ocorre nos casos em que você coloca em nome de laranja e você tem a desconsideração também realizada. Depois, mais para frente, quando eu lembrar o nome, eu passo aqui. Mas tem que ficar atento, porque isso cai muito, tanto em primeira como em segunda fase, até na prova oral. Então, lembrar, é importante, o incidente, ele suspende quando ele é realizado em forma incidental. Se ele for na petição inicial, não há suspensão. Ele não pode ser feito de ofício, precisa ter requerimento da parte do MP. E se for usada a teoria maior, você precisa ter o preenchimento dos requisitos, que estão no artigo 50 do Código Civil. Se for pela teoria menor, que é o do CDC, que é o do ambiental, você não precisa ter esses requisitos, basta o prejuízo. Vamos continuar. É que essa classificação, ô Marcelo, eu estou vendo aqui, porque tem essa aí, a inversa, que atinge o patrimônio da empresa, quando o sócio está ocultando patrimônio, usando a empresa para ocultar os patrimônios, e tem a indireta, né? A indireta e a expansiva. A indireta é a que ocorre quando existe uma criação de constelação de sociedades coligadas, controladas e controladoras, e uma delas se vale dessa condição para fraudar os credores. E a expansiva pela indireta, há uma sociedade controladora cometendo fraudes e abusos por meio de outra empresa que figura como controlada ou filiada. Assim, a sociedade menor, longe de possuir autonomia, configura-se como mera extensão. Então, essa é a expansiva. No que concerne a desconsideração expansiva, essa modalidade tem por escopo atingir o patrimônio do sócio oculto, que se utiliza de um terceiro aparente, o laranja, que é essa modalidade que você estava tentando lembrar. Sim. Quando tem um laranja, testa de ferro, para controlar a sociedade. Chama desconsideração expansiva. Expansiva. Obrigado pela informação, viu, Paulo? E isso vai ser importante porque eu lembro que isso é um julgado recente, de 23. Então, a chance de cair é alta. A gente nunca fica, pelo menos o modo que a gente está realizando o estudo, a gente não fica preocupado com teorias jurídicas e nomes, entre outras coisas. A gente acredita que a maior parte da prova é lei e jurisprudência, mas esse caso, por ser uma decisão recente de tribunal, a gente tem que saber. É expansiva, no caso do laranja, e indireta, no caso de empresas coligadas. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, fundada em título executivo extrajudicial. Enunciado 125, Fórum Permanente Processo Civil.
ad consórcio passivo facultativo quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica, juntamente com outro pedido formulado na petição inicial ou incidentalmente no processo em curso. Atenção, caiu no TRF 322. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de direito processual, ao passo que a desconsideração da personalidade jurídica é um instituto de direito material. Então, o incidente processual, a desconsideração em si, material. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Aqui, ó, é decisão interlocutória. Se é por decisão interlocutória, a gente já sabe qual é o recurso. E está no enunciado 390 do Fórum Permanente de Processo Civil. Resolvido a desconsideração da personalidade jurídica, na sentença cabe apelação. Se for na sentença, é apelação. Decisão interlocutória, agravo. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, alienação ou oneração de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Jornada de Direito Processual Civil número 11. Aplicam-se ao disposto no artigo 133 a 137 do CPC, as hipóteses de desconsideração indireta e expansiva da personalidade jurídica. Aqui que foi, há pouco tempo, foi comentado pelo Paulo. A indireta é nos casos das coligadas, as empresas que atuam em conjunto, e a expansiva é no caso do laranja. Atenção, TJ Goiás 23, FGV. Sobre o incidente de consideração da personalidade jurídica, é correto afirmar que, caso o pedido de desconsideração seja acolhido, o efeito prático é a ineficácia do negócio realizado em fraude de execução, não havendo necessidade de ação autônoma com esse objetivo, conforme dispõe o artigo 137 do CPC. Daí tem um resumo sobre o incidente de desconsideração. A instauração, pedido da parte ou do MP. Cabimento, em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução de título executivo extrajudicial. Momento, se requerida desconsideração na petição inicial, dispensa-se o incidente, cita-se o sócio ou a pessoa jurídica. Se for instaurado o incidente, haverá suspensão do processo, mais citação do sócio ou pessoa jurídica para se manifestar em 15 dias. Decisão, se necessária, por decisão interlocutória, cabível agravo interno se proferido por relator, acolhido o pedido, oneração ou alienação de bens, a vida em fraude é ineficaz. Capítulo 5º do Amicus Curiae, 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto ou da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir
a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Essa é a regra geral. Lembrando que nos casos do STF, na ADI, existe uma pequena diferença. Lá, salvo engano, não cabe a pessoa natural, é sempre jurídica. Enunciado 127 do Fórum Permanente de Processo Civil. A representatividade adequada exige do amicus curiae, não pressupõe a concordância unânime de quem as representa. Fórum Permanente de Processo Civil, enunciado 128. No processo em que há intervenção do amicus curiae, a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentada nos termos do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 489. Enunciado 249, Fórum Permanente de Processo Civil. A intervenção do amicus curiae é cabível no mandado de segurança. Enunciado 395. Os requisitos objetivos exigidos para a intervenção do amicus curiae são alternativos. Enunciado 460. O microsistema de aplicação e formulação dos precedentes deverá respeitar a técnica de ampliação do contraditório para amadurecimento da tese, como é a realização de audiências públicas prévias e participação do amicus curiae. Enunciado 575. Verificada a relevância da matéria, a repercussão social da controvérsia ou especificidade do tema objeto da demanda, o juiz poderá promover a ampla divulgação do processo, inclusive por meio de cadastro eletrônico dos tribunais e do Conselho Nacional de Justiça, para incentivar a participação de mais sujeitos na qualidade de amicus curiae. E o enunciado 619, todos aqui é do Fórum Permanente de Processo Civil. O processo coletivo deverá respeitar as técnicas de ampliação do contraditório, como a realização de audiências públicas, a participação do amicus curiae e outro meio de participação. Jornada de Direito Processual Civil, enunciado 12. É cabível a intervenção do amicus curiae no procedimento de mandado de injunção. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Enunciado 394. As partes podem opor embargos de declaração para corrigir vício da decisão relativa aos argumentos trazidos pelo amicus curiae. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, quais são os dois recursos do amicus curiae? É os embargos de declaração e recorrer da decisão que julgar o incidente de demanda de resolução ao incidente de demanda de resolução repetitivas. Título 4 do juiz e dos auxiliares da justiça, capítulo 1, dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Essa parte é muito importante, cai muito. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo, conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, 1. Assegurar às partes igualdade de tratamento, aqui o princípio da isonomia. 2. Velar pela duração razoável do processo. 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Aqui é o poder geral de cautela do juiz. Número 48. O artigo 139.4 do CPC traduz um poder geral de efetivação
permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito de cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Fórum Permanente de Processo Civil, enunciado 12. A aplicação de medidas atípicas, subrogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do artigo 489. Atenção, STJ. É constitucional o artigo 139, inciso 4 do CPC, que prevê medidas atípicas destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. Atenção, STJ, caiu no TJ Paraná 21 FGV. Não é possível adotar meios executivos atípicos contra devedor sem sinais de ocultação de patrimonial. A adoção de meios executivos atípicos, exemplo, suspensão de CNH, retenção de passaporte devedor, é cabível desde que, verificando a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades de hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Se não houver no processo sinais de que o devedor esteja ocultando o patrimônio, não será possível adotar meios executivos atípicos, uma vez que, nessa hipótese, tais medidas não seriam coercitivas para a satisfação do crédito, mas apenas punitiva. Não se pode confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas com sanção civil de natureza material, capaz de ofender a garantia patrimonial por configurarem punições pelo não pagamento da dívida. Julgado 23/4/19, relatora ministra Nancy Angride. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. 6. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios da prova, adequando às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. 7. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. 8. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, em hipótese em que não incidirá a pena de confesso. 9. Determinar o suprimento do pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. 10. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria e, na medida do possível, outros legitimados a que se refere o artigo 5º da Lei 7347, de 85, e o artigo 82 da Lei 8.078, de 90, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Atenção, não confundir. O juiz pode determinar a intimação de legitimados coletivos para promover ação coletiva. O juiz não pode converter ação individual em coletiva. Parágrafo único. A dilação de prazos previstos no inciso 6 somente pode ser determinada antes de encerramento do prazo regular. Artigo 140. O juiz não se eximirá de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. O artigo 140 traduz a ideia do non licet, né? O juiz tem que julgar. Artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a respeito... Não, desculpa. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pela parte, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Artigo 142. Convencendo-se pelas circunstâncias de que o autor e réu serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades de instigância de má-fé. Artigo 143. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos, quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. 2. Recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ao requerimento das partes. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2 somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Capítulo 2, do impedimento e da suspensão. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. O impedimento são causas mais graves. 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. 7. Em que figure como parte de instituição de ensino com o qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de ensino. 8. Em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Esse inciso foi declarado inconstitucional pelo STF. Então tá, é inconstitucional o inciso 8º do artigo 144 do CPC, que prevê o seguinte: há impedimento do juiz sendo vedado exercer suas funções no processo em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim, em linha reta colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Essa previsão é inconstitucional por violar os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade. O informativo é o 1104, do dia 22/8/23, e o ministro relator é o Gilmar Mendes. 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. A hipótese de impedimento do magistrado previsto no artigo 144.9 do CPC é aplicável no caso de litígio entre o juiz e o membro do MP, baseado em suposta perseguição. Caso hipotético: Pedro é juiz ação de indenização contra Ricardo. Pedro é juiz, Ricardo promotor da mesma comarca, baseado em suposta perseguição do membro do parte contra o magistrado. Algum tempo depois, o MP, em petição subscrita por Ricardo, ingressou com ação civil pública. A ACP foi distribuída na vara onde atua Pedro. Ele está impedido de julgar a causa? Sim, com base no 144.9 do CPC. Embora use a expressão parte advogado, o artigo 144.9 do CPC se existir impedir a atuação do juiz que esteja em contenda judicial com aquele que integre a relação processual ou oficiem em qualquer dos polos do processo. Assim, apesar de o promotor de justiça não ser parte nem advogado, ambos no sentido técnico da ação a qual é arguida a sessão, ele subscreve a inicial no sentido subjetivo, avetando assim a necessária impessoalidade do magistrado, que se diz particularmente perseguido por esse promotor. Por fim, vale considerar que não está impedido para que o juiz atue
em qualquer ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado, mas apenas naquela em que, porventura, esteja oficiando o membro do parte contra o qual ele possui essa disputa judicial. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogados que individualmente ostente a condição nela previsto, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Súmula 72 STF. No julgamento de questão constitucional vinculada à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os ministros do STF que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário. Então, a súmula 72 traz uma exceção, que é no Tribunal Superior Eleitoral. Se o ministro do STF tenha funcionado, ele pode participar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 145. A suspeição do juiz. Atenção, STF, DPE Piauí, TJDFT, TJ Paraná, PGE Espírito Santo, CESP-FGV. As hipóteses de impedimento e suspeição restringem-se aos processos subjetivos, logo não se aplicam ordinariamente ao processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Não há impedimento nem suspensão de ministro no julgamento de ação de controle concentrado, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação. Agora a gente está falando, né? A gente estava no caso de impedimento, agora é de suspeição. 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, ou de seus advogados. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender a despeito das despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for socredora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes desses, em linha reta até o 3º grau, inclusive. 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Macete sobre suspeição. Picas com 2C. Presente, interessado, credor ou devedor, conselho, amigo ou inimigo, subministrou. Esse é o mnemônico. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será legítima a alegação de suspeição quando 1. Houver sido provocada por quem alega. Então, será ilegítima a alegação de suspeição quando 1. Tiver sido provocado por quem alega. 2. A parte que alega houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Artigo 146. No prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento à suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual o incidente indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com o documento em que se fundar a alegação e com rol de testemunha. Se reconhecer impedimento de suspensão ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, determinará a atuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documento e rol de testemunha, se houver ordenado a remessa do incidente ao tribunal. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo volta a ocorrer. Com efeito suspensivo, o processo permanece suspenso até o julgamento do incidente. Enquanto não for declarado o efeito que é recebido, o incidente, ou quando esse for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerido substituto legal. Parágrafo 4º. Verificando a alegação de impedimento ou de suspensão improcedente, o tribunal rejeitá-la. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação
Tratando-se de impedimento ou de manifesta suspensão, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos a seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou suspensão, o tribunal fixará o montante a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, ser praticado quando já presente o motivo de impedimento ou suspensão. 147. Quando 2 ou mais juízes foram parentes, consanguíneos afins, em linha reta ou colateral até 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro dele atua, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspensão. 1. Aos membros do Ministério Público. 2. Aos auxiliares da Justiça. 3. Aos demais sujeitos imparciais do processo. Aqui a gente tem que perceber que não entra o delegado. Ela é a partir do processo, não há impedimento e suspensão de delegado. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente separado e sem suspensão no processo, ouvido ou arguido no prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinado pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O dispostos no parágrafo 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspensão da testemunha. Agora a gente está no capítulo 3, os auxiliares da justiça. Ô Marcelo, eu sugiro a gente ir até aqui só, porque aí a gente entra num outro capítulo que é extenso e a gente pode encerrar aqui e fazer os exercícios do dia. Sim. Porque aí a gente deixa essa parte aqui para o próximo vídeo aqui. Alguém quer fazer alguma consideração do que achou interessante? Aproveitar esse momento? Não, eu acho que tá legal. Acho que pode cair. Esse título 4 aí do juiz e dos auxiliares é muito importante, acredito, para a ENAM, né? Essa parte do suspensão, impedimento e a parte dos poderes do juiz para a magistratura é essencial. Essencial. É isso. Então, vamos partir para os exercícios, agradecer quem permaneceu aqui com a gente esse tempo, dizer que quem persiste, quem fica, quem luta, com certeza vai chegar. A gente só não pode ficar em desespero, pode achar que não está tendo um crescimento, que não está aprendendo, mas tenha uma certeza na vida. No estudo, quando a gente entra nesse estágio em que acha que não sabe, é quando a gente está mais aprendendo. Quando a gente acha que tem um conhecimento muito amplo e vai mal na prova, é porque o nosso conhecimento é raso. Então, a gente, por saber de forma superficial, acredita que sabe alguma coisa. Isso foi estudado, chama efeito Dunning-Kruger. Quanto mais você estuda, quanto mais você está sabendo, e quando vem aquela sensação de que você não tem conhecimento, é quando realmente está fazendo efeito. Então, no concurso para carreiras jurídicas, o importante é continuar estudando e confiando no que a gente está fazendo, com toda certeza. Quem vai ser agraciado é quem está sentado, quem está fazendo leitura de lei, jurisprudência, doutrina, exercício, e não vai ser aquele que é relaxado, que está saindo. Quem vai ser agraciado é quem tem merecimento. Então, a gente tem que agradecer a oportunidade de estar podendo estudar e confiar e seguir, que com certeza vai dar certo. Da minha parte é isso, um forte abraço para vocês. É isso aí, encerramos agora.